Esta é mais uma aula do nosso curso Doutrinas Bíblicas. E a questão é: Pedro realmente foi o primeiro Papa? O que a Bíblia diz acerca desse assunto? Vamos lá! Pedro, o apóstolo, foi o primeiro Papa? A tradição católica diz que Pedro foi Papa em Roma durante 25 anos, mas nunca pôde ser confirmado nem na Bíblia e nem na história. Vamos à história eclesiástica. Vamos com Calvino. Ele diz: posto que os escritores estão de acordo em que Pedro morreu em Roma, mas que haja sido bispo de Roma, sobretudo por muito tempo, não há quem possa fazer crer. Tá lá, Instituta, volume 2, página 884. Já Orígenes diz que Pedro, finalmente tendo ido para Roma, lá foi crucificado de cabeça para baixo. Tá lá, Orígenes, fragmento conservado em História Eclesiástica. Este finalmente nos deixa muito claro que Pedro não ficou em Roma os 25 anos, como acreditam alguns estudiosos, mas apenas no final de sua vida, finalmente, e com a finalidade muito clara de apenas ir para ser crucificado de cabeça para baixo, morrer martirizado. Pedro é citado estando em muitas cidades, tais como Jerusalém, Samaria, Lida, Cesareia, Jope, Antioquia. Porém, absolutamente nada é nos dito sobre a estadia dele em Roma, até o momento de Lucas concluir o livro de Atos, já em plena década de 60 da primeira era cristã, quando Pedro supostamente já estaria no episcopato de Roma, invisivelmente há 18 anos. Quando Pedro e João foram enviados para Samaria, está lá em Atos 8,14, eles voltaram pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos, Atos 8,25, sem passar por Roma. Por um bom tempo, os cristãos que foram dispersos não anunciavam o evangelho a ninguém, senão apenas aos judeus. Como os romanos não eram judeus, fica difícil conciliar a ideia de que rapidamente Pedro se instalou por lá, procurando algum judeu para pregar o evangelho. Atos dos Apóstolos 11:19. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Pedro não foi ocupar a Catedral de Roma, pois ele é narrado em Jerusalém sendo preso por Herodes, com a intenção de matá-lo, sendo liberto por intervenção divina. Tá lá, confira em Atos 12, do 2 até o 17. Pouco tempo depois, Herodes é morto, Atos 12, 23, sendo tal fato narrado por Flávio Josefo como tendo ocorrido no 4º ano do reinado do imperador romano Cláudio. Sabemos de forma histórica que este imperador romano, Cláudio, começou a reinar em 41 depois de Cristo, sendo que a morte de Herodes, que ocorreu na sequência da libertação milagrosa de Pedro em Jerusalém, ocorreu no 4º ano deste imperador. Então, se deu em 45 depois de Cristo. Logo, em 45 depois de Cristo, Pedro permanecia em Jerusalém e não em Roma. Pouco tempo depois, Paulo se encontra com Pedro em Antioquia, tendo que representá-lo face a face por sua atitude
condenável. Está lá em Gálatas 2:11. Isso se deu após o seu encontro com ele, em 44 depois de Cristo, em Jerusalém. O que nos mostra que depois de 44 depois de Cristo, Pedro continuava sendo bispo em Antioquia. Antioquia fica no Oriente, muito longe de Roma. Em 48 depois de Cristo, Paulo, ele vai a Jerusalém e se encontra com Pedro, Tiago e João. Pedro, portanto, ainda se encontra em Jerusalém, estendendo a mão direita a Paulo e Barnabé para a missão evangelística deles em sinal de comunhão. Está lá em Gálatas 2:9. O imperador Cláudio, que reinou em 45 até 54 depois de Cristo, expulsou todos os judeus de Roma. Está lá em Atos 18:2. Motivo pelo qual Áquila e Priscila foram obrigados também a deixar Roma. Atos 18:1-2. Será que Pedro, um judeu da circuncisão, iria ser deixado em liberdade em Roma, sozinho, pregando o evangelho? Pedro, ele é mencionado como evangelista itinerante por Paulo, 1 Coríntios 9, verso 5. Foi nesse período em que ele realizou as suas diversas viagens ao longo de toda a província da Ásia. Portanto, estava viajando por diversas partes da Ásia por um longo tempo, sem estar nem perto de Roma. Analisando a chegada de Paulo a Roma, quando Pedro já deveria estar tornando o evangelho conhecido naquela cidade, é-nos dito que os que lá estavam não tinham conhecimento do evangelho, ao ponto de terem de marcar um dia determinado com Paulo para que este lhes expusesse o testemunho do reino de Deus naquele lugar. Atos 28, 23 até o 25. Se Pedro já estivesse há mais de 25 anos pregando ali, eles já estariam doutrinados e não desconheceriam a doutrina que lhes era anunciada por Paulo. As cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão também foram escritas por Paulo no mesmo período, 60, 61 depois de Cristo, enquanto ele estava em território romano. Porém, em absolutamente nenhuma delas é relatado Pedro junto com ele em Roma. Na carta a Filemão é relatado 5 pessoas junto com Paulo em Roma. É o Epáfras, Marcos, como é o nome dele? Aristarco, acho que é assim que se fala, Demas e Lucas. Filemão 1, 23 ao 25. Misteriosamente, Pedro não aparece. Paulo escreve de Roma a sua segunda epístola a Timóteo, onde afirma de forma expressa que só Lucas está comigo. 2 Timóteo 4, verso 11. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Pedro escreve a sua primeira epístola, não de Roma, mas lá da Babilônia. Está lá em 1 Pedro 5,13. Ele diz assim: aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações, e também meu filho Marcos. Para concluir, segundo relatos patrísticos, Pedro chega a Roma no final de sua vida, 66, 68 depois de Cristo, somente para ser martirizado, ser morto. E segundo a tradição, foi morto de cabeça para baixo. Daí, encerramos a nossa aula de hoje com mais uma lição do curso Doutrinas Bíblicas, e eu espero ter lhe ajudado. Grande abraço e até a próxima videoaula.